meus alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar no capítulo 6 sobre a segunda parte das viroses. Então a gente viu sobre algumas no capítulo 1 e hoje a gente vai dar seguimento aí falando de mais algumas viroses. Então, uma das que a gente vai falar aí primeiro, que a gente pode ter ela se apresentando de três formas, são as hepatites. Né? Só para a gente ter um entendimento melhor, hepate significa fígado. Tá? Ite, inflamação, infecção. Então é uma inflamação do fígado, hepatite. Tá? Então acomete as células do fígado, que a gente chama de hepatócitos. Tá? Então pode ser de origem viral ou não. Você pode ter uma inflamação ali do fígado por ação de outra coisa, não sendo vírus. Mas no caso aqui o que a gente vai falar é da contaminação através desses vírus. Né? Então você pode ter também hepatite ali pelo quê? Abuso de bebida alcoólica, que a gente tem uma hepatite, depois a gente tem uma cirrose. Tá? Uso de algumas drogas que afetam principalmente os hepatócitos, medicamentos. Tá? Quando a gente fala de drogas, são ilícitas. Tá? Medicamentos também são drogas, mas mais para controle de algum tipo de doença ali ou substâncias de outro tipo, como anabolizantes, enfim. E doenças autoimunes também. Você tem algumas doenças que o seu próprio corpo ataca parte do seu corpo. Aí você pode ter uma destruição dos hepatócitos. A gente vai falar aqui da hepatite A, que ela tem como característica muito marcante a pessoa ficar com a pele amarelada ou a esclera do olho, aquela região do olho ali, muito amarelada. E isso se dá devido à destruição de hemácias com liberação de bilirrubina. Então libera ali aquele pigmento amarelado que vai ser depositado nos tecidos. Então dá realmente aquela cor amarelada para aquela região. Então o vírus da hepatite ele é um vírus RNA, né? Cadeia simples, por isso que ele é de RNA. E a transmissão acontece devido ao quê? Ingestão de alimentos contaminados com a fezes dos portadores. Então por isso que é muito importante você ter a higienização dos alimentos. Você compra lá o alimento do sacolão, da feira, o alimento pode parecer saudável, pode parecer fresco, mas você não sabe como ele foi manipulado, se ele sofreu algum tipo de contaminação. Então é muito importante que você faça a higienização muito bem daquele alimento, principalmente se você vai consumir ele cru e com a casca. Né? Então quais são os sintomas da hepatite? Febre, um sintoma bem genérico, indisposição devido à icterícia, né? Que é a liberação de bilirrubina. Então essa icterícia ela é devida ao quê? A liberação, ela libera, né, a bilirrubina, e isso mediante a destruição de células vermelhas. Então, quando você rompe células vermelhas, você tem destruição de células vermelhas, você tem liberação dessa substância química amarelada. E se você tem pouca célula vermelha no sangue, se elas estão sendo destruídas, você tem menos captação de oxigênio por elas. Então, essa icterícia, esse aumento dessa substância amarelada, se dá pelo rompimento de células vermelhas. E aí vai causar também essa hepatite, náuseas, vômitos e diarreias. Então são sintomas bem generalistas. O mais marcante mesmo é a pele amarelada, a região dos olhos amarelada, justamente pelo acúmulo dessa bilirrubina. Então o vírus ele vai se manifestar, ele vai se desenvolver, ele vai se reproduzir no epitélio intestinal, ou seja, naquele tecido ali do intestino, podendo migrar para baço, fígado, por isso que é hepatite, e rins. Mas como ele vai estar presente lá no intestino ainda, ele vai contaminar ali suas fezes. Então é por isso que a transmissão ocorre devido a alimentos contaminados com fezes da pessoa doente. Raramente ele vai causar insuficiência hepática. O que é isso? É o fígado parar de funcionar. Diferente da hepatite B e da hepatite C, que podem causar sim insuficiência hepática. E qual a profilaxia? Qual o método aí que a gente pode utilizar para evitar pegar essa hepatite A? Vacinação, a gente tem campanha de vacinação contra a hepatite anualmente, saneamento básico e higiene pessoal, higienizar muito bem os alimentos. Quando a gente fala do vírus da hepatite B, ele já é um vírus de DNA. O que isso quer dizer? Ele já possui uma dupla fita de material genético. A transmissão ela ocorre em contato direto com o sangue do infectado ou fluidos, como saliva, sêmen e leite. Então pode ter uma transmissão ali vertical entre mãe e filho,
através do leite materno. Sintomas: icterícia, mesma coisa, você vai ter destruição de células vermelhas, febre, perda de apetite, dor nas articulações. Pode causar hepatite crônica e levar a uma gravidade maior, causando câncer no fígado. Então aqui a gente tem a imagem desse vírus, da hepatite B, lá pela corrente sanguínea, e você tem aqui um fígado totalmente acometido por lesões hepáticas. Então, um caso de câncer no fígado aqui. E qual a profilaxia para hepatite B? Vacinação, evitar sexo sem proteção, no caso sem camisinha, tanto masculina para os homens quanto a feminina para as mulheres, tá? Tem camisinha para os dois sexos, se vocês não sabem. E evitar compartilhar material pérfuro-cortante. O que eu quero dizer com isso? Meninas, vocês principalmente. Tem lá, foi na manicure fazer a unha. A mulher usa o mesmo alicate para todo mundo. Pode ser que ela tenha lá aquela câmara esterilizadora, mas aquilo não é 100% de eficácia. Então é interessante que você tenha o seu próprio material, seu próprio palito, sua própria cortador de unha, seu próprio alicate, seu próprio tudo. Tá? É muito delicado você tratar com esse tipo de material que pode furar ou cortar, sendo manipulado por várias pessoas diariamente. Então tenha o seu próprio material. Homens, a mesma coisa. Não compartilhe lâmina de barbear, nem nada do tipo. Tá? Porque você pode estar se contaminando ali. Eu sei que dificilmente você faz esse tipo de compartilhamento, mas sei lá, foi fazer um acampamento, com os amigos, não sei o que, só tem um barbeador. Evita. Porque se alguém ali tiver contaminado com a hepatite B, você pode vir a se contaminar através de um corte ali que você sofreu com aquela lâmina contaminada. Então são só exemplos, assim, só para a gente dar toques para vocês ficarem espertos em relação a isso. Aqui a gente tem a imagem de uma campanha de vacinação contra a hepatite B, tá? Indicando ali quem deve tomar e tudo mais. Tudo isso através do SUS. Então você tem sim campanha de vacinação anualmente contra as hepatites. Basta você manter a sua carteira de vacinação em dia que você vai estar tranquilo. Por ser um vírus, entra naquele contexto. Você entra em contato através da vacina com o vírus atenuado ou o vírus destruído, o seu corpo combate ele e guarda as informações para quê? Para combater ele posteriormente caso você entre em contato. Então você já vai ter anticorpos, já vai ter mecanismos de defesa contra aquele vírus. E a gente tem a hepatite C, que é causada também por um vírus de RNA, fita simples. Transmissão ocorre através de transfusão de sangue, tá? Ou ferimentos através de materiais pérfuro-cortantes contaminados. Entra no mesmo contexto. Aí eu coloquei até a imagem ali, lâmina de barbear, alicate, agulha, enfim. A hepatite C geralmente ela é assintomática. Você só vai descobrir que está contaminado com ela na fase crônica, quando você tiver ali um problema de cirrose e câncer. Tá? Posteriormente câncer. Qual o tratamento? Você tem ali gratuito pelo SUS medicamentos que destroem o vírus. Então você tem tratamento para esse tipo de hepatite. Tá? Então aqui eu coloquei para vocês a imagem, um fígado saudável, logo depois um fígado com hepatite C, então já está ali a hepatite C crônica, já está mais agravado, já está tendo destruição dos hepatócitos, já está tendo ali contaminação, acometimento daquele fígado. Depois você tem a cirrose, que é um estágio mais avançado ainda, e por último você tem o câncer, que aí você perde totalmente ali o seu fígado. Tá? Lembrando que o fígado ele é um órgão que se regenera. Então, caso você tenha um início ali de um acometimento dele, você consegue retirar aquela parte e aí depois, ao longo dos anos, ele vai se regenerando tranquilamente. Tá? Você só não pode deixar chegar no estágio avançado, onde ele já esteja todo acometido. Aí você realmente não tem muito o que fazer. Tá? E a profilaxia, ou seja, o método de prevenção, é justamente o mesmo, parecido com a hepatite B, que é o quê? Cautela, tomar cuidado ali. Hoje em dia a gente tem um controle muito maior das transfusões de sangue, obviamente, mas usar preservativo também, né? E prestar bastante atenção com o compartilhamento de ferramentas, como coloquei ali, o alicate e o barbeador. Então, falando sobre a AIDS, a gente já comentou um pouco sobre ela, mas aqui a gente vai falar um pouco mais assim, específico sobre a doença. A gente sabe que ela é causada pelo vírus do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Tá? É um vírus RNA envelopado. Esse vírus ele sobrevive fora do corpo apenas por alguns minutos. O negócio dele é quando ele está dentro do corpo mesmo, assim como todos os vírus. Por isso que são parasitas intracelulares obrigatórios. Tá?
transmissão. Ela ocorre dependendo do contato com a mucosa ou ferimento de uma pessoa infectada. E também ocorre a transmissão vertical, que é quando você tem ali de mãe para filho quando a mãe é infectada, durante o parto ou através da amamentação. Sintomas. Geralmente a AIDS ela é assintomática. As pessoas elas não sabem que tem AIDS, a não ser que elas comecem a apresentar sucessivas contaminações por vírus, sucessivas gripes, problemas no sistema imune mesmo, fica com a imunidade muito fragilizada, e essa pessoa vem a ser internada e ela descobre que ela tem um HIV, que ela tem AIDS. Tá? Então, geralmente é assintomática. Algumas condições que podem aparecer ali também é o inchaço dos linfonodos, que é essa região aqui, ó. Aqui, você tem na axila, tem espalhado por todo o corpo, mas você consegue sentir o inchaço desses linfonodos nas regiões mais superficiais. Aqui embaixo, nas axilas, na virilha, principalmente. Tá? Só que, basicamente, toda infecção viral, quando ela está no seu corpo, ela vai causar, sim, um inchaço dessa região, então passa despercebido. Tá? Então, tratamento, você tem um coquetel antirretroviral, que é o AZT, a AIDS não tem cura, tá? Mas você consegue impedir o mecanismo de multiplicação desse vírus, retardar ele, fazendo com que ele não assuma uma carga viral muito grande. Então, você consegue sobreviver tranquilamente tendo o vírus, tá? Mas numa carga viral baixa. Então, ele não consegue te contaminar por completo. E a profilaxia? Óbvio, uso de preservativo sempre, tá? E esterilização de materiais perfuro-cortantes. Então, além de você tomar cuidado com a hepatite em relação a esse tipo de material perfuro-cortante, você tem que tomar cuidado também com a AIDS. E aqui eu coloquei para vocês uma cartilhazinha do SUS relacionando os modos de transmissão e os que não transmitem, porque tem muito preconceito ainda com pessoas chamadas soropositivos, que são aquelas que estão com AIDS, possuem o vírus da AIDS. Então, como que se pega o AIDS? Como se pega o vírus do HIV? Relação sexual sem preservativo, transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, amamentação e compartilhamento de seringas. Como não pega? Beijo, suor, picada de inseto, pelo ar, espirro, toque e objetos pessoais. Tem ainda uma mística muito grande, um preconceito muito grande, não porque as pessoas são maldosas, sim porque são desinformadas em relação à AIDS. Então, não vou pegar no mesmo copo que ele encostou, senão eu vou estar com AIDS. Eu não posso, apertar a mão dele, senão eu vou estar com AIDS. Não tem isso. Aqui eu estou deixando bem claro para vocês os modos de transmissão e os que não transmitem. Tá? Como que é o ciclo de vida desse vírus? Ele é bem problemático porque ele afeta principalmente nossas células de defesa. Então ele entra no nosso corpo, ele entra nos linfócitos T, CD4 e ficam lá dentro. Ficam lá dentro se reproduzindo no estado de latência, vai contaminando todos os linfócitos ali, que são justamente as células que vão atuar no sistema imune. Então ele está atacando justamente quem deveria atacar ele. Ele é bem esperto, por sinal. Tá? Então o teu corpo ele não vai entender que aquele vírus está ali dentro, porque quem deveria entender isso está contaminado, né? E ele fica lá dentro durante bastante tempo, e ele vai acometendo todo o seu sistema imune. Então é por isso que lá para frente, quando você descobre que está com AIDS, você está tendo sucessivas infecções por vírus. Tá? Gripe, pneumonia, direto. São doenças oportunistas. E por que elas estão aparecendo tanto? Porque os seus linfócitos T, CD4, que eram aqueles caras que deveriam estar te defendendo, estão contaminados, estão doentes. Logo, eles não conseguem trabalhar da maneira correta. Então, quando você fala da pessoa que tem HIV, não significa que ela tenha AIDS em si. Tudo isso vai depender da carga viral que aquela pessoa carrega no corpo dela. Então, se ela tem uma carga viral muito baixa, né, ela começou um tratamento ali, ele sabe que ele teve relação com uma pessoa que teve AIDS, ele fez o teste e acusou, ele já começa a fazer uso do medicamento, aquela carga viral fica muito baixa. Então, ele não vai transmitir para outras pessoas, mas ele tem. Então, qualquer vacilo que ele der, que ele parar a medicação, enfim, ou algo desse tipo, aí a carga viral vai aumentar e ele pode vir a transmitir para outras pessoas. Tá? Mas ter HIV não significa ter AIDS. Porém, as pessoas soropositivas podem infectar outras pessoas, que são aquelas que têm uma carga viral alta e já conseguem transmitir para outras pessoas. Você pode ter a herpes de duas formas. Você pode ter uma herpes mais superficial, na região principalmente dos lábios, que é o famoso sapim, tá? Que é causada por um vírus conhecido como herpes simplex. Tá? Não é uma DST, ou seja, não é uma doença sexualmente transmissível,
ou hoje em dia a gente está chamando de IST, infecção sexualmente transmissível. Tá? E como é a transmissão? É do contato direto ali quando você tem a fase clínica, ou seja, quando as feridas se abrem. Então, às vezes a pessoa está com uma feridinha aqui, pensa que, sei lá, foi um bichinho que mordeu, ou é uma espinha que está inflamada, algo do tipo. Quando ela beija outra pessoa, aquela pessoa adquire o vírus. Tá? E geralmente a herpes ela aparece quando a pessoa está com a imunidade mais baixa. Geralmente, não é regra. Tá? E o sintoma clássico, lesão na região dos lábios. O tratamento é pomada com inibidores da síntese de DNA. Então, aquele vírus ele não vai conseguir se replicar, ele vai parar por ali, o seu corpo começa a combater ele e ele é totalmente destruído. E você pode ter a herpes genital. Não coloquei imagens de pessoas reais porque são imagens fortes, mas se vocês quiserem pesquisar na internet para ver melhor como que isso se dá, para você ter uma informação a mais, fiquem à vontade. Mas eu não coloquei justamente porque são imagens muito fortes e talvez não ia ser agradável de vocês verem. Tá? Mas ele acomete ali, como o próprio nome já diz, a região das genitálias, tanto masculino quanto feminino. E a transmissão é através do sexo sem proteção. Então, qual a profilaxia que a gente pode ter aí? Utilização de preservativo. E os sintomas são queimação na área da lesão e desconforto ao urinar. Então, quando ele está na região da uretra, ele costuma causar uma ardência ali, uma queimação naquela área. E é uma coisa bem chata de você ter. Então, a profilaxia aqui seria o uso de preservativo sempre indicado. Tá? Então, a gripe, que é causada por um vírus do tipo influenza, é um vírus de RNA. Tá? Então, o influenza tipo A, ele infecta tanto humanos quanto outros animais. O tipo B e C, apenas humanos. Esse tipo A, o problema dele é o quê? Ele pode entrar naqueles animais, sofrer uma mutação e contaminar um ser humano. Então, ele é um vírus extremamente mutável, tá? Justamente por ele estar circulando ali entre diversos animais diferentes. Então, a transmissão através de gotículas e saliva. Então, a pessoa espirrou, tossiu, falou muito perto de você. Tem pessoas que falam assim, jogam a baba longe, né? Sai aquele cuspe assim e vai em você. Pode te contaminar. Tá? Aquilo ali pode estar com uma carga viral suficiente para te contaminar e acometer também a você. Tá? Então, os sintomas aí: febre, dificuldade para respirar, cansaço e dor no corpo. Pessoas que têm problema de imunodeficiência, ou seja, o próprio corpo dela não consegue combater, ou idosos, eles têm um nível, né, de fatalidade muito elevado, justamente por não conseguir combater esse vírus. E é isso que eu falo para vocês, a diferença do vírus, da gripe, para o vírus do resfriado. A gripe, ela causa esse problema na região dos pulmões. Tá? Na região ali você tem uma falta de ar muito grande. Por isso que eu falo para vocês, resfriado, vocês têm direto. Gripe é mais difícil, você tem uma ou outra vez ali, que é aquela que te deixa arriado mesmo na cama, você fica muito comprometido por conta desse vírus. Tá? E o resfriado, que a gente pode falar aí que são de rinovírus. Rino significa nariz, e vírus é vírus mesmo. Então são aqueles vírus que vão contaminar ali a região das vias aéreas superiores. Então você tem ali uma coriza, nariz entupido, uma dorzinha de garganta básica, mas daquilo ali não evolui muito. Já a gripe ela consegue evoluir e levar até a morte. Então qual a profilaxia aí da gripe? Vacinação anual. Lembrando que quando você tem uma vacinação para gripe, você tem uma vacinação para gripe do vírus que já passou, tá? E não para o vírus que vai vir. Quando surgir um vírus novo que começar a infectar as pessoas, você vai pegar, se você tiver contato com o vírus, e aí os pesquisadores vão desenvolver vacina para esse vírus novo. Então, sempre que você toma vacina para a gripe, ela está te protegendo contra o vírus do ano passado, ou o último vírus. Mas ele pode estar em circulação ainda. Então, isso vai fazer com que você não tenha esse tipo de infecção por esse vírus, já que você já tomou a vacina. Né? E cuidados especiais com doentes e idosos. Tá? Esses doentes que eu falo é principalmente pessoas com imunodeficiência. E aqui a gente tem algumas outras viroses. A gente tem a cachumba, que causa um inchaço das glândulas salivares, glândula parótida, glândula sublingual, glândula submandibular. Então você tem realmente o inchaço dessa região e fica bem estranho assim. Temos varíola, né, nessa imagem aqui de baixo, bem assim,
bem complicado de você até olhar para esse tipo de doença viral, mas eu trouxe para ilustrar para vocês. E sarampo e catapora. Sarampo ali na imagem de cima, aquelas bolinhas vermelhas, e a catapora aqui que a maioria já teve, que também é causada por um vírus, e você faz o tratamento das feridinhas lá usando aquela solução de água com permanganato de potássio. E aí deixa as pintinhas todas roxas aí. E, geralmente em bebês dá até banho no bebê com permanganato mesmo, e para aliviar ali os sintomas de coceira, de incômodo mesmo que aquelas feridas te causam. Quando você fala de catapora, dificilmente quem já teve uma vez vai ter de novo. Porque é aquela questão que eu falo sempre para vocês. Entrou em contato com o vírus, você teve a fase clínica, que é a fase dos sintomas, o seu corpo combateu ele, destruiu e guardou na memória o modo de combate desse vírus. Então, quando você entrar em contato com esse vírus de novo, o seu corpo já vai usar todas as armas específicas para a destruição dele. Então, você não vai ter mais aquela fase clínica. Claro que tem casos especiais, toda regra tem sua exceção, mas de certa forma é assim que funciona. Você guardou na memória a forma de combate daquele vírus e você da próxima vez já consegue destruir ele tranquilamente. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês... Galera, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula e muito obrigado mais uma vez por estarem acompanhando aí no canal. Valeu!